Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, o canal que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Seja bem-vindo aqui para a gente poder falar do nosso amor maior, Fluminense Futebol Clube, e trazendo aí as principais notícias do Fluminense do dia de hoje, né? Temos muita coisa para falar aí, temos uma notícia exclusiva para vocês também, além de um monte de outras notícias. Haaland no Fluminense foi anunciado no site do Fluminense a contratação do Haaland, vocês não viram não? Foi ontem à tarde, no finzinho da tarde, o Fluminense anunciou que fechou a contratação do Haaland. Mas não foi bem assim não, a gente vai falar sobre isso daí aqui no nosso Giro Resenha que está indo para o ar agora, vai lá. É isso aí, galera. Agora em definitivo, mas pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo aqui do canal é legal, né? E as pessoas acabam, né, compartilhando, dando moral pra gente. Então, não deixe aí, não esqueçam o like de vocês. O like de vocês faz toda a diferença para esse trabalho, ok? Então, deixa o like, dá essa moral pra gente, ajuda o Resenha a crescer aí cada vez mais. Fechado? Então vamos lá, vamos falar aí das principais notícias do Flusão e a gente vai começar com uma notícia muito importante aí para a galera que pretende ir, né, na apresentação do Thiago Silva, né? O Fluminense já anunciou, né, que o Thiago Silva será apresentado no próximo dia 7 de junho e, cara, vai ser o evento, tá? Vai ser o evento, no estilo do evento do Marcelo. Tá aí as notícias do próprio site do Fluminense falando sobre isso, ó. Thiago Silva será apresentado no dia 7 de junho no Maracanã. E aí vem falando que a hora de voltar para casa chegou. O Fluminense apresentou oficialmente Thiago Silva, né? Com direito a grande festa no próximo dia 7 de junho no Maracanã, com portões abertos a partir das 18 horas. Os ingressos já estão à venda, né? E aí tá falando aqui sobre a vinda dele. Vai ter o patrocínio da Superbet. Aí ele vem falando dos ingressos. E o evento se chama The Monster is Back. Ok, galera? Mas tem algumas informações adicionais que não estão aqui no site do Fluminense que eu gostaria de passar para vocês. Né? O evento vai ter como show, né, o show principal do evento, o show do grupo Sorriso Maroto. Isso mesmo, o grupo Sorriso Maroto, o grupo de pagode Sorriso Maroto, vai ser o show principal da noite. O Thiago Silva, que é muito fã aí do Sorriso Maroto, né? Assim como foi lá com o Marcelo, que, né, tiveram os rappers lá, o menino também lá, o Ferrugem, cantou e tudo. No show agora do Thiago Silva, do evento do Thiago Silva, o Sorriso Maroto é o grupo principal, vai ter sim outros músicos tricolores, né? O próprio Xamã lá, vai ter também o outro lá, o Hatch, essa galera toda vai estar por lá, mas a Marvila, né? Vai estar lá, mas quem vai ser o artista principal do evento vai ser o Sorriso Maroto. Então você que curte aí o Sorriso Maroto, que é fã do Thiago Silva, é uma oportunidade de você juntar o útil ao agradável. Você vai lá, vê o Thiago Silva de volta e aproveita também, vai ver o Sorriso Maroto aí também. Então, assim, muito bacana aí a festa que está sendo montada aí para o Thiago Silva no Fluminense, né? E uma oportunidade aí de quem quer curtir a volta do monstro, ter aí essa oportunidade. Ok, galera? Vamos falar agora da CBF. A CBF anunciou, né, mudanças aí no calendário dos jogos, né, dos times gaúchos, que claramente afeta também o Fluminense. Fluminense e Juventude, por exemplo, no próximo jogo o Fluminense será no Maracanã. Tudo bem que não vai ter muito problema, mas os times do Sul que jogarem contra times de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., e que o mando fosse do time do Sul, o mando será mudado. Vai para os times que jogam aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é uma das principais mudanças que serão feitas. Além disso, as datas FIFA serão utilizadas para reaver os jogos dos times do Sul que não jogaram por conta do problema da chuva no Rio Grande do Sul, né? O Beira-Rio e o estádio do Grêmio lá estão sem condições. O Internacional já anunciou que vai jogar no estádio do Juventude, no Alfredo Jaconi, né, durante o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio vai jogar no Couto Pereira, estádio do Curitiba. Enquanto é isso, né, até fica perto de casa, não é tão longe assim, acaba ajudando os clubes lá, tendo em vista a situação que está acontecendo aí, mas os outros clubes foram muito solidários com eles, né? Isso é muito bacana.
essa solidariedade em prol dos clubes gaúchos aí, então não está faltando solidariedade. Isso aí é muito, muito importante que continue sendo assim. Galera, agora uma informação sobre John Arias, isso mesmo, John Arias deu entrevista ao GE falando sobre a Copa América, né? Ele está indo para a Copa América, tem esse jogo agora contra o Sporting Cristal, depois o jogo contra o Juventude, e ele vai estar indo para a Copa América, né? E ele deu uma entrevista interessante, uma entrevista bacana ao GE, e eu acho que muitos tricolores ainda não pararam para se preocupar com essa questão do Arias, né? O Arias está indo jogar agora a Copa América, vai ter um jogo contra o Juventude, né? Contra o Sport Cristal agora depois do Juventude, e talvez o jogo contra o Juventude possa ser o último jogo do Arias com a camisa do Fluminense. Vocês já pensaram nisso? Que pode ser o último jogo dele com a camisa do Fluminense? Ó, ele tá falando aqui que nada tira o foco dele na Copa América. O Arias dá uma entrevista legal aqui ao GE, ó, tá aqui ele dando a entrevista ao GE. Eu não vou colocar para não dar problema de direito autoral. Mas ele falou aqui sobre o foco no Alianza Lima, né? Ele está dizendo, eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso, tenho contrato até agosto de 2026, não me deixe sair do foco facilmente, meu foco principal está no Fluminense e na seleção, é por isso que eu trabalho, foco minha energia nisso, é normal estarmos perto da janela e ser especulado em algum lugar, mas nada tira meu foco, tanto no clube quanto na seleção, isso é uma verdade, é um cara muito focado realmente, o John Arias, e ele diz aqui que é um momento importante para ele. Também tem a notícia de que vou ser pai. É um momento importante para mim, assim como na carreira. Estou desempenhando bem no clube e na seleção. Eu trabalho muito para poder aproveitar cada oportunidade que eu tenho. Tá falando aqui o John Arias. Então ele dizendo a questão do foco. Mas assim, galera, o que tem de fato com essa questão da janela? E o próprio Arias reconhece que a janela pesa sim. Não dá para ignorar a janela de transferência da Europa. O Arias é um jogador que despertou interesse de clubes como o Atlético de Madrid, por exemplo, né? Informações também de que o Zenit e o Mônaco também manifestaram interesses no atleta, e é um jogador que eu já falei aqui, tem potencial até para jogar em Premier League, é um grande jogador, um jogador polivalente, né? Se a gente tivesse pelo menos mais 2 áreas ali no Fluminense e mais 2 Marquinhos, o Fluminense seria ainda melhor do que porque são jogadores de muita qualidade, de muito polivalência. Foi para mim a maior contratação que eu vi o Fluminense fazer na história do Fluminense. Me desculpem aí os grandes craques da Unimed, o Deco, o Conca, mas no custo/benefício foi a maior contratação, sem dúvida nenhuma para mim, da história do Fluminense que eu vi, tá? Não anterior ao que eu vi, mas o que eu vi. A contratação dele para o Fluminense representa o que foi a contratação do Romerito para o Fluminense naquela época, só que com uma diferença. O Romerito já era conhecido, não era tão importante como se tornou pelo Fluminense, mas já era um jogador conhecido, as qualidades dele já eram conhecidas, e o Arias não. O Arias se tornou o que se tornou por causa do Fluminense. Então é um jogador, para mim, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, e um jogador que foi uma grande descoberta do Fluminense. Então, assim, tem clubes sim interessados, a chance do Arias sair do Fluminense é real, não é mentira, tá? E eu ouso dizer que provavelmente ao fim da Copa América, dependendo do desempenho do Arias na Copa América, ele vai sair do Fluminense. Se tiver um desempenho muito acima da média, é certo dele sair inclusive para um grande clube. Se o desempenho não for lá tão bom, sai também, mas aí talvez para um clube de menos força na Europa. Então, assim, vão estar cheio de olheiros aqui, cheio de representantes de clubes europeus assistindo a Copa América, e eu ouso dizer que o Arias, a última partida do Arias deverá ser contra o Juventude. Infelizmente, eu não vou poder ver a última partida da breve despedida, porque o Arias, se Deus quiser, vai encerrar a carreira aqui no Fluminense. Então essa aí é a minha posição no que se refere ao John Arias, né? A possibilidade dele sair do Fluminense, que eu acho que é muito real, tá? E agora a gente vai falar também aqui, né, sobre a contratação do Facundo Bernal, né? Você desculpa a minha tosse, galera, que eu tô ainda gripado, me recuperando, mas o Facundo Bernal é um jogador uruguaio de 20 anos, né, joga no Defensor do Uruguai, e pipocou aí nas mídias tricolores, também no GE, a possibilidade do Fluminense contratar o Facundo Bernal. Tá aí, ó, a notícia foi dada pelo Uriel Lugat, né, que é um jornalista uruguaio. Essa informação foi trazida ontem, não é de hoje essa notícia, é uma notícia que foi dada ontem, e eu tenho uma informação sobre essa contratação aí, o jogador que está avaliado em 6 milhões de dólares. E a informação que eu obtive nessa noite, né, na noite anterior ao dia de hoje, que eu estou fazendo aqui esse giro resenha para vocês, né, são aqui, ó, exatamente aqui,
É 11 horas da manhã, eu tô fazendo esse Giro Resenha, que vai ao ar 11h30, meio-dia, por aí. A informação que eu obtive ontem é que o Fluminense sequer fez sondagem pelo jogador. Ou seja, não há nada, pelo menos da informação que eu obtive, entre o Fluminense e o Facundo Bernal. Não há nada. O Fluminense não fez proposta, não fez oferta. E eu ainda perguntei, né, para pessoas do clube o seguinte, mas não houve nem. Não está nem no scout, na lista do scout do clube. E a informação que me passaram foi o seguinte: ó, no scout do Fluminense tem muitos jogadores. Se eu for abrir a lista de scout do Fluminense, você vai ver um montão de jogadores. Você vai falar o quê? Você vai falar que o Fluminense está interessado nesse montão de jogador? Não está interessado nesse montão de jogador. Tá? Então, assim, estar na lista do scout do Fluminense não significa que o Fluminense quer contratar o jogador. Significa que ele é visto pelo Fluminense. Que o Fluminense vê o jogador. Como uma série de jogadores, centenas de outros jogadores. Então, não tem nada com o Facundo Bernal, assim como não tinha também com o Quinones lá, que foi falado pelo Vitor Lessa. Eu posso trazer essa informação para vocês aqui, que me passaram que não tem nenhum negócio com o Facundo Bernal, tá bom, gente? Então é para vocês aí saber. Será que, de repente, o Fluminense não tenta uma contratação? Não sei. Sei que no momento me falaram isso. Não há proposta, não há sondagem, não há olheiros olhando o jogador lá no Uruguai, como falou um jornalista, com todo respeito a ele, mas a informação que eu trago para vocês aqui é essa, ok? Vamos falar agora sobre uma situação importante, né? Como falamos aí, o Arias vai disputar a Copa América e o Diniz está preocupado. Como é que ele vai tocar esse Fluminense sem o Arias, que é um jogador fundamental. E aqui ele fala, aqui na matéria do jornal Terra, que o Diniz analisa soluções para minimizar a falta de John Arias na Copa América. Né? E ele vai falando mais aqui, ó. Com o John Arias convocado pela seleção colombiana para disputar a Copa América, o Fluminense ficará sem um de seus principais jogadores por pouco mais de um mês, entre junho e julho. Para compensar sua ausência, Diniz possui algumas alternativas. Ele fala aqui, ó, Douglas Costa, devido a frequentes lesões, ele ainda não conseguiu manter uma sequência de jogos, no entanto, é uma alternativa para atuar pelo lado direito. Desafia a condição física, que já está voltando de lesão e precisará ganhar ritmo de jogo. Além dele aqui, Marquinhos, a alternativa mais provável é Marquinhos, que se tornou titular após a lesão de Keno. Sem Arias, é bastante provável que o Diniz escolha um trio com Marquinhos na direita, Keno na esquerda e Germancano como centroavante. E o John Kennedy, que é outra possibilidade de atuar sem um ponta tradicional, formando uma dupla de Kennedy e Germancano, como foi em 2023. Cara, são alternativas bem interessantes. Eu falo por mim aqui, isso depende muito do momento do jogador. Se o John Kennedy estiver num momento bom, ninguém duvida aqui que o John Kennedy é titular. Pode ser titular até no lugar do Germancano, se ele estiver bem, tá? Ou fazer a dupla com o Germancano, que deu certo no ano passado. Então, assim, a saída do Arias é uma perda que não tem como mensurar, mas a gente tem que se acostumar. E o Diniz tem que trabalhar com essa possibilidade, porque o Arias não vai ficar no Fluminense para a próxima temporada. Muito difícil. Pode ser que volte, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, se o Arias for negociado, ele já tem que estar pensando nisso, entendeu? Ou coloco o John Kennedy, mas o John Kennedy vai depender do John Kennedy. Se o John Kennedy estiver treinando bem, estiver entregando futebol, ele é titular e todo mundo sabe disso. Agora, não basta só ele ter qualidade, basta ele estar realmente interessado. Se tiver, vai ter vaga. Se não tiver, Keno de um lado e Marquinho do outro, com o Cano como centroavante. Então, eu acho que é por aí. Tá, então, um ponto de vista aí meu também, enfim. Mas o Diniz vai ter, sim, alternativas. O elenco do Fluminense não é ruim, já cansei de falar sobre isso. E mantém isso daí. Para fechar, meus amigos, rapaz, ontem o Fluminense, mesmo sem querer, teve uma grande propaganda de marketing ontem com o seu nome, que rodou o mundo inteiro, tá? Ó, site do Fluminense é invadido e anuncia a contratação de Haaland, do Manchester City. Eu queria, de antemão aqui, agradecer esse hacker tricolor. Não poderia nem estar fazendo isso, né, galera? Porque hacker é crime, né? Mas a gente tem que agradecer esse hacker tricolor aí, porque o cara com certeza é tricolor. Fazendo isso, ele colocou o Fluminense no top de todos os comentários do mundo inteiro. É isso mesmo, o Fluminense foi falado no mundo inteiro, até o próprio Haaland deve ter ficado surpreso aí com ser anunciado pelo Fluminense. Mas é isso, o site do Fluminense anunciou o Haaland ontem, depois de ter sido invadido. E aí aqui a matéria do GE fala sobre isso. O site do Fluminense foi invadido nesta segunda-feira e anunciou a contratação de uma estrela internacional, o atacante Erling Haaland, do Manchester City.
Aí aqui tem até a matéria, galera. Olha aqui, ó, no site do Fluminense. Olha que legal. É oficial. Haaland é um novo reforço do Fluminense. Está aqui, ó, nas notícias. Olha aqui. Nas notícias, Haaland, novo reforço do Fluminense. Sensacional isso daqui. Aí aqui, ó. Usuário do Twitter, ó, o já entrou em contato com o Fluminense e confirmou que o site foi invadido. Um usuário do Twitter assumiu a autoria do ataque. Meu amigo, você assumiu a autoria do ataque publicamente. Você é um idiota, bicho. Você tá correndo risco de ser preso, cara. Mas tudo bem, a matéria jocosa publicada no site dizia que Haaland havia sido contratado após intensa negociação e um grande esforço de nossa diretoria. E que a chegada do centroavante será um marco decisivo para a virada da nossa temporada. O problema foi resolvido na meia-noite. Só meia-noite que resolveram o problema. Eu não posso rir, eu tô tossindo aqui. Sensacional, cara. Vou te falar um negócio. O Mário deve ter agradecido a esse hacker aí, porque é tricolor. Com certeza é tricolor. Mas vocês têm noção do apelo de marketing que tem uma brincadeira como essa? Vocês têm noção? Vocês estão em casa, vocês têm noção do apelo de marketing que uma brincadeira como essa tem? Amigo, isso aí rodou o mundo inteiro. Os próprios torcedores do City devem ter achado estranho. E faz o Fluminense ser mais conhecido ainda no mundo. Isso aí, às vezes, tem mais impacto do que disputar um Mundial de Clubes. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Então, assim, uma brincadeira que tem um retorno positivo pro Fluminense. Óbvio que a prática de hacker, invasão de site é crime. O cara ainda é burro de falar que foi ele que fez isso, né? Mas foi bom pro Fluminense. O Mário sabe disso. O Mário com certeza não vai processar o rapaz, porque ele sabe que foi bom pro Fluminense essa brincadeira. Ele com certeza sabe, entendeu? E digo mais, se o gestor for um gestor esperto, ele dá um bisu em alguns hackers aí, hein, pra fazer essas coisas. Mas enfim, cara, acabou sendo uma ação de marketing sem precedente essa contratação do Haaland aí. Quem sabe um dia, né? Fica aí o convite pro Haaland vir jogar no Flusão e ser feliz no Flusão, porque aqui ele vai ser feliz. Galera, forte abraço, saudações tricolores. Hoje às 10 horas da noite tem Conexão Tricolor com a minha queridíssima Cris Bruno. Eu aguardo vocês aqui. Valeu.